Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi. Estou aqui com o Rafael Scheffer. Nós vamos falar hoje sobre reforma tributária, né? E a ideia é apresentar para vocês aqui a compreensão do que a gente vem trabalhando com a reforma, né, Rafa? E trazer alguns aspectos práticos sobre o tema. E para iniciar, a gente escolheu, né, um setor específico com o qual a gente vem trabalhando bastante, que é o setor imobiliário. E por que o setor imobiliário? Porque é um dos que mais traz dentro da reforma aspectos diferentes, né? Ou seja, as mudanças são mais profundas, até por conta de toda a estrutura tributária que a gente tem hoje para esse setor, né? Então a reforma mexe muito com a área imobiliária e a gente tem visto ao longo dos nossos projetos a importância de trazer esse tema. E a gente criou aqui uma sistemática muito bacana, espero que vocês gostem da dinâmica aqui, que é apresentar, né, na verdade, o que a reforma traz para esse setor. Né, Rafa? A gente tem discutido com muitos clientes e feito muitas discussões sobre a reforma. E a reforma ela é muito interessante porque ela tem dois grandes aspectos. Tem os aspectos principiológicos, filosóficos, de mudanças e questões, o quanto isso está ou não alinhado com a nossa Constituição, né? Mas ela tem um outro aspecto que é muito prático e que, assim, a gente pode ter todas as críticas ao formato, mas em alguma medida a gente vai ter que implementar esse formato. A gente vai ter que colocar isso para funcionar, né? E se a gente não fizer isso, obviamente, existirão penalidades, a gente vai estar sujeito a ser questionado pelo fisco e tudo mais. Então a gente tem, dentro do escritório, a gente tem feito essa abordagem em dois grandes grupos, né? O grupo que analisa possíveis conflitos, contencioso e tal, e o grupo que analisa consultivo. Fala assim, olha, a regra do jeito que tá, se ela for aplicada, ela vai ter esse efeito. Então como é que a gente pode fazer para a gente se antecipar e buscar ter o menor impacto negativo possível dentro das mudanças que a reforma invariavelmente vai trazer para o nosso dia a dia, né? E o imobiliário ele é um setor que ele é muito estratégico, porque ele tem ciclos de negociação muito longos. Então a gente já conversou com clientes, por exemplo, que tem contratos de aluguel de galpão logístico para 20 anos. Então ele pega antes da reforma, transição da reforma, pós-reforma, e as decisões elas têm que ser tomadas o quanto antes. É muito ruim você ficar renegociando o contrato ano a ano, né? Então, tudo que for possível antecipar de efeitos, antecipar de estratégia, vai ser muito interessante para o negócio. Do mesmo jeito que a gente tem clientes que são construtoras. Então, a construtora ela está avaliando hoje a viabilidade de algo que ela vai lançar daqui 2 anos, vai construir daqui 4 anos e vai ter a entrega da obra daqui 6, 8 anos. Então, isso tudo, de novo, antes da reforma, durante a transição, após a reforma, e como é que lida com tudo isso, né? Foi esse questionamento do prático, do dia a dia, que nos trouxe até esse formato que a gente vai discutir aqui hoje. E o que enfim, na verdade o que a gente vai apresentar aqui é o que a gente conversa com os clientes, né? Nos nossos workshops, enfim. E uma parte muito importante aqui disso é que a gente tem mostrado isso não só para as pessoas diretamente ligadas ao tributário. Né? Então, assim, a gente participa dessa conversa, o jurídico, o pessoal de compras, né? Enfim, todos os agentes, fora o pessoal da contabilidade, do fiscal, enfim, que já naturalmente trabalham com isso, mas a gente tem outros agentes aqui envolvidos, né? A reforma ela traz um cenário um pouco mais amplo, né, de quem está envolvido com ela. Então, essa conscientização é importante. E é engraçado que a gente percebe que as pessoas vão tomando a conta da celeridade desse processo a cada conversa, né? Ou seja, a gente percebeu que lá atrás não era uma prioridade, daí no começo, na metade do ano ali, a coisa passou a ser um assunto que já estava chamando mais atenção e hoje a gente percebe uma velocidade maior em conhecer, né? E o importante é isso. É claro que a gente vai entrar na questão do período de transição, a gente já começa a partir do ano que vem, né, de 2026, um pouco desse período de transição, mas o importante é, até sobre
o aspecto estratégico, conhecer o que está em pauta, né? Quais são as mudanças que existem, né? Para que você entenda, né? Como você vai se comportar daqui para frente. E como você comentou, são operações que, principalmente essas operações em que são de longo prazo, digamos assim, né? Contratos de longo prazo, ou seja, locações, incorporação imobiliária que atravessam mais de um período, né? Ou seja, vão pegar esse período de transição. É muito importante que agora, né, já olhem para isso, até porque existe uma série de passos a serem dados aqui, né, com fornecedores, clientes, enfim, que isso vai ter um impacto bem direto. Com certeza. E aí, cientes dessa importância, né, a gente criou não uma área nova dentro do escritório, mas a gente está trabalhando com a reforma tributária como um novo pilar dentro dos nossos estudos, né, dentro das nossas entregas. Porque hoje o nosso escritório está dividido em 2 grandes grupos de trabalho, então nós temos o corporativo e o tributário, né, e nós temos dentro do tributário inúmeras práticas, tanto de diagnóstico, recuperação de créditos, contencioso, né? Tanto ativo quanto passivo, defesas, teses e tudo mais. Só que a reforma tributária ela é algo que ela está à parte de tudo isso, né? Porque ela muda o sistema. Então a gente não vai falar mais em PIS e COFINS, ICMS e ISS no futuro, a gente vai falar sobre IBS e CBS. E isso demanda uma análise muito específica. E o que a gente tem visto aqui, da mesma maneira como os clientes tem que envolver todas as suas áreas nessas análises, então, como você falou, compras, vendas e etc., a gente também tem que envolver todos os nossos profissionais. Por quê? Porque a análise tributária vai demandar uma mudança contratual. Eventualmente, essa análise tributária vai mostrar que a minha estrutura societária atual não é mais aquela que otimiza o meu resultado. Então, a gente vê inúmeros desdobramentos a partir dessas mudanças. Porque a mudança, isso já virou um slogan de mercado, que a reforma ela é tributária só no nome, porque ela vai envolver todo o mercado e todas as áreas da empresa. Sim. E de fato, a gente vai, a partir disso, ter inúmeros caminhos para escolher. Só que as escolhas, a gente tem uma quantidade maior de possibilidades quanto antes a gente se organiza. Se a gente tiver que implementar alguma coisa a toque de caixa, obviamente que o ótimo vai ser inimigo do bom e a gente vai fazer o que der. Por isso que a gente busca antecipar ao máximo essas conversas. No sentido de que deixar a maior quantidade possível de possibilidades para os nossos clientes. Exatamente. Bom, vou pedir para vocês acompanharem com a gente na tela aqui. Então, em resumo do que o Rafa falou até agora, aqui um pouquinho de como o escritório está dividido, né? A gente tem 2 grandes áreas no escritório, o corporativo e o tributário, com todas essas práticas que estão aparecendo aí para vocês, né? E um pilar, que é o pilar que a gente vai trabalhar hoje dentro disso tudo, é a reforma tributária, né? Então a gente vai passar aqui conceitualmente pela legislação, enfim, pelas principais mudanças e depois trazer, né, alguns efeitos práticos aqui daquilo que já é sabido e aquilo que a gente consegue, né, colocar. Tem algumas premissas aqui que na hora que a gente for tratar especificamente dos cenários a gente vai falar para vocês, mas é importante que vocês acompanhem conosco aqui então essa apresentação. Exatamente, e é bom você trazer esse ponto de que aquilo que a gente consegue, porque de fato ainda falta muita regulamentação, né? A gente sabe que a estrutura da reforma tributária ela está posta, mas obviamente detalhes ainda serão ajustados através de regulamentação. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, a gente tem que trazer alguns conceitos. São 4 ou 5 conceitos super importantes para que a gente possa nivelar e entender as principais mudanças do sistema. O primeiro é justamente os tributos, né? Então, hoje a gente tem, sobre o consumo, uma tributação federal sobre a receita, que é o PIS e COFINS, que vai ser substituído pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. A gente tem uma tributação estadual e municipal, a nível de impostos, que é o ICMS e o ISS, que vai ser substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a gente tem o IPI, que é uma tributação sobre bens industrializados, né?
que não vai ser necessariamente substituída pelo imposto seletivo, porque são fatos geradores distintos, a materialidade dos tributos é distinta, mas a própria Receita Federal, quando a gente busca, né, apresentações e abordagem da Receita, trata como se fosse uma substituição. A gente não concorda muito tecnicamente com isso, mas didaticamente a gente usa a mesma estrutura, até para facilitar a comunicação. Então a gente vai ter essa substituição desses tributos. E vai ser muito interessante verificar como que isso vai acontecer, porque a mudança ela é muito estrutural, né? Quando a gente olha para as principais características do IBS e da CBS, 3 pontos chamam muita atenção, que é a tributação no destino. Então, hoje, quando a gente vai desenhar cenários de tributação, vou fazer um planejamento tributário para verificar onde que vale a pena construir um centro de distribuição, por exemplo. Ok, a gente vai ter muitas variáveis, porque eu tenho a tributação da minha saída, né, na minha origem. Então, se eu colocar um centro de distribuição em São Paulo, no Nordeste, Rio Grande do Sul, etc., muda a tributação, especialmente por conta do ICMS. Porque a tributação ela é na origem. Agora, a tributação no destino faz com que, independente de onde esteja situada a minha empresa, eu tenho que usar a alíquota dos tributos vinculadas ao destino delas. Então, isso faz com que o cliente, a pessoa que está comprando, ela tenha o mesmo impacto tributário no comparativo entre todos os fornecedores. Não tem mais uma grande diferença no sentido, se eu comprar do Nordeste, meu ICMS é X, se eu comprar do Sul é Y, se for dentro do estado é assim, se for fora do estado é assado. Isso é, assim, uma mudança fundamental. Porque o diferencial competitivo não é mais eu colocar um centro de distribuição, uma fábrica num determinado lugar, porque eu vou ter um benefício fiscal. Aqui um dos pilares da reforma, a gente consegue identificar ele na prática, né? Porque um princípio norteador dessa mudança é que eu não... ou seja, que o tributo não seja mais um diretriz para eu escolher como é que eu vou montar o meu negócio, né? Ou seja, a partir do momento em que eu contrato um fornecedor, eu não preciso ir buscar o fornecedor que está localizado em um estado que vai conseguir me apresentar um preço melhor porque ele tem um determinado incentivo. Ou seja, o fornecedor ele vai praticar a alíquota do local onde eu estou, né? Então, assim, eu tenho a condição aqui de escolher, né, por proximidade, por qualidade, por relacionamento, né, por estar mais próximo e não mais como... ou seja, o preço do produto, em tese, não estará mais impactado por conta de algum benefício tributário local de um fornecedor que está numa região, ou isso que você comentou, que eu tenha que montar um centro de distribuição, enfim, ou uma unidade em determinado estado, porque lá existe um benefício tributário, né? Isso acaba. Então a gente tem, essa é uma mudança profunda e uma mudança cultural também, porque a gente está muito acostumado à tributação na origem. Sim. Do lado das empresas, essa é uma mudança profunda, porque muda toda a minha análise de viabilidade de um projeto. Do lado do Estado, é uma mudança profunda, porque para atrair investimentos, eu preciso investir em infraestrutura, energia, conectividade, né? Eu não consigo simplesmente agora, numa canetada, falar, vou te dar um crédito presumido, um diferimento do ICMS por 20 anos, então venha e monte sua fábrica no meu estado. Esse não vai mais ser o caminho da atração de incentivos, né? Agora, ao mesmo tempo que isso é interessante porque nivela o jogo, a gente tem um outro aspecto que é a ampla incidência. O fato gerador, a materialidade do IBS e da CBS, eles são muito amplos. Se hoje a gente tem ICMS sobre circulação de mercadorias, ISS sobre serviços e PIS e COFINS sobre receita, IBS e CBS vão ter todos a mesma base. Então, se hoje eu tenho uma operação que não é onerada por um desses tributos, ela vai passar a ser. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a locação é um ótimo exemplo, né? Locação não paga ICMS, não paga ISS. Vai pagar IBS porque as bases, elas são amplas e elas são igualitárias, né, para os dois tributos. E um terceiro ponto, que daí a gente volta para um aspecto positivo, é a não cumulatividade, ela é plena, ou o mais próximo disso possível dentro das restrições que a gente já sabe que existem. Então, tudo aquilo que meu fornecedor paga de tributo, eu vou tomar crédito na aquisição.
desde que eu esteja sujeito ao regime tributário regular de IBS e CBS. Né? Se eu estiver no Simples e não estiver no regime regular, eu não vou tomar crédito, isso vira custo. Tem outras exceções que a gente vai falar mais para frente, quando a gente vai falando de RET, né, de situações específicas do imobiliário. Então, a tendência é que a gente tenha realmente o plano de jogo, assim, né, as regras mais iguais entre os players do mercado. Em paralelo a isso, a gente tem o imposto seletivo, que é o quinto tributo criado pela reforma tributária, que ele não vem com um objetivo específico, né, de tratar de arrecadação. Ele vem para regular o mercado. Aqui a gente poderia até trazer o Foloni um dia, porque aí a gente vai entrar a fundo no imposto seletivo. Aqui é uma pincelada rápida só para a gente entender que o imposto seletivo ele vem com uma incidência única. Então, quem fabrica ou quem importa. É uma vez só. Ele vai incidir sobre veículos, embarcações, aeronaves, fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos e prognósticos. E só sobre isso. A legislação ela não traz a possibilidade de incidir sobre nada além disso. E aí traz os critérios para incidência. Então, quem fabrica bebidas alcoólicas vai pagar. Quem importa bebidas alcoólicas vai pagar. Quem revende não vai pagar. Mas vai ser onerado por isso na medida em que isso incidiu na sua aquisição do fabricante. Virou custo porque ele não me dá direito a crédito. Mas aqui é uma pincelada super rápida, sobre nosso novo sistema, né? Só a ideia era, a gente copiou um modelo de IVA, né? Sim. E fez as adaptações esperadas para o regime brasileiro, né? Ou seja, o certo seria um IVA, a gente já tem um IVA dual, né? Ou seja, uma parte federal e uma parte de estados e municípios. Manteve o IPI para a Zona Franca de Manaus, né? É bem lembrado. Então o IPI ele não deixa de existir, ele é modificado, digamos assim, né? E o IPI já tem um pouco dessa característica de controle, né? E entra um imposto seletivo que vem basicamente com esse objetivo, que é de fato regular, né, consumo, onerar mais aquilo que se entende que seja nocivo e que seja supérfluo, né? Então essas adaptações foram feitas no meio do caminho, né, para deixar o sistema harmonizado com a nossa realidade, né? Ou seja, quem sabe que no futuro a gente consiga reduzir ainda mais isso, mas num primeiro momento essa é a realidade. Essa é a nossa estrutura, é assim que a gente vai ter que... Essa é a regra do jogo, e a gente vai ter que jogar, né? E aí a gente pensa em questão de transição. Então a gente tem hoje um modelo construído ao longo de... nosso CTN é da década de 60, então faz muito tempo que esse modelo está construído e está vigente, e a gente passa por um novo modelo. A transição ela não pode ser tão simples e direta, especialmente pelo interesse dos estados e municípios na questão da saída do ICMS e ISS para o IBS. Mas todo mundo olha para a transição e pensa, vai de 2026 até 2032, é um período longo. O nosso olhar já não é exatamente esse. Né? Quando a gente pensa na transição, então a gente teve em 2024 a discussão do PLP 68, toda a tramitação nas duas casas e tal. Em 2025 a gente teve a aprovação do projeto de lei e publicação da Lei Complementar 214 em janeiro de 2025. Em 2026 a gente começa com uma alíquota teste. Então eu tenho que ajustar meus documentos fiscais, colocar campos novos e apresentar as alíquotas no documento, mas não necessariamente isso vai gerar um recolhimento. Eu posso compensar isso com PIS e COFINS desde que eu esteja em compliance com todas as regras de obrigações acessórias. E aí, em 2027, a gente tem uma grande mudança. Em 2027, toda a legislação do PIS e COFINS ela é revogada e entra em vigor a CBS. Então, por mais que a transição pareça longa até 2032, cada negócio vai ser afetado de uma maneira diferente. Então, aqui a gente está chamando o período de 27 e 28 que a gente entende como uma transição federal. Porque eu não vou, ao longo de 26 a 32, mudar todos os tributos ao mesmo tempo. A gente mexe no federal primeiro, depois mexe no estadual e municipal. Até porque a complexidade dos dois é diferente. Então, se em 27 cai fora todo o PIS e COFINS e entra a CBS, alguns negócios vão ser muito mais afetados do que outros. Por exemplo, locação. Porque a locação ela só tem PIS e COFINS. A locação ela não tem uma transição até 2032. A transição ela é 27
e depois ela não vai tendo uma desoneração gradual do ICMS ou do ISS para a incidência do IBS. Ele vai tendo só acréscimo. Uhum. Então, cada negócio tem que se atentar ao seu momento e à forma como a transição está sendo estruturada. Então, em 27 muda, entra CBS, sai PIS e COFINS, e em 28 é um período de estabilizar este sistema. 27 e 28, isso foi estabilizado na medida do que cada empresa se preparar para tal. Aí em 29 a gente começa a olhar para o nosso... Opa! A gente começa a olhar... Ih, fugiu 2032 daqui, mas... A gente começa a olhar para a saída do ICMS e do ISS e para a implementação do IBS. De maneira gradual, então, a gente reduz em 10% o ICMS em 2029. Então ele fica em 90%, depois a gente reduz para 80%, 70%, 60%, 40% e zera. E o IBS vai subindo na mesma medida. Na mesma medida. Até que a gente tenha a substituição integral. Até que a gente tenha a mudança integral de um sistema pelo outro. Né? E como é que vai funcionar esse novo sistema a nível de alíquotas? Aqui a gente tem uma lógica invertida do que nós temos hoje. A lógica nova é, eu tenho uma alíquota padrão para todo mundo e eu tenho exceções que vão reduzindo essas alíquotas. Né? A alíquota padrão, a gente está trabalhando com o que a lei complementar traz, que é 26,5%. Né? Isso foi confirmado, em alguma medida, até pela própria calculadora da Receita Federal. Em 18 de julho, a Receita lançou uma calculadora online, que não é um formato mais amigável para você entender o novo sistema, porque você vai olhando ele em partes. Num módulo da calculadora você vê as alíquotas, no outro você monta a base de cálculo, no outro você tem base legal. O ideal é você conseguir enxergar tudo isso junto. Mas o que a gente tem de informação ali? A princípio, pelo que aparece na calculadora, a alíquota da CBS seria 8,5% e do IBS seria 18%, que está batendo com os 26,5%. Então essa é uma das premissas que a gente utiliza para desenvolver a estratégia em cima do novo sistema. Então tudo que não é exceção vai ser tributado a 26,5%. Aí nós começamos as exceções, todas baseadas em lobby no Congresso, né? Algumas com intuito muito social, né? Quando a gente chegar na alíquota zero da cesta básica, por exemplo, mas muitas com lobby realmente pensando na proteção de uma determinada classe. Então, a primeira redução que nós temos é uma redução de 30% para profissionais regulamentados. Então, advogado, arquiteto, contador, a princípio teria uma redução de 30%. Em cima da alíquota de 26,5%, a alíquota para esses profissionais vai ser de 18,55%. Aí nós temos uma redução de 40% para hotelaria, bares, restaurantes, chega uma alíquota de 15,9%. Uma redução de 50% para operação com bens imóveis, a alíquota chega a 13,25%. Redução de 60% para educação, saúde, dispositivos médicos. Tem uma lista, tem um anexo da Lei Complementar 214 que fala exatamente quais bens e quais serviços estão inclusos nessa redução de 60%. Aí temos uma redução de 70% para alocação de bens imóveis, somente imóveis, e uma redução de 100% para dispositivos médicos, medicamentos, saúde menstrual, também com um anexo muito detalhado da legislação para dizer quais itens se enquadram nessa redução. Então, quando a gente olha para o imobiliário, que é o nosso foco hoje, né, isso aqui a gente pode destrinchar e fazer diversas análises em cima só desse quadro aqui. Mas olhando para o imobiliário, nós temos 3 grandes grupos de análise, que é a alíquota cheia, regra geral, que vai, por exemplo, vai impactar nas construtoras, na compra de material, na terceirização de mão de obra, na subcontratação. Nós temos a redução de 50%, que é nas operações com imóveis, que vai pegar a alienação, serviços de administração, intermediação e serviços de construção civil, muito vinculados a incorporadoras, especialmente a questão da alienação, e nós vamos ter a redução de 70%, que é para alocação de bens imóveis. Então, grupos empresariais que trabalham com os 3 vão ter que analisar cada um individualizadamente. Né? E aí a gente vai ter que isolar cada uma dessas operações para entender o seu impacto e verificar as renegociações que terão que ser feitas com clientes e fornecedores. A análise aqui, bom, se a gente olha só a alíquota, mesmo com os redutores, a alíquota cheia, né, digamos assim, a alíquota nominal, a gente já percebe, a primeira reação é, caramba, temos aqui de fato um aumento significativo da carga tributária, muito por conta, né, que essas operações elas não estão sujeitas ao que
a reforma traz como IBS, né? Ou seja, elas Sim. não pagam ICMS. A locação, por exemplo, não paga nem ISS nem ICMS. Então, é óbvio que tem aqui uma Alienação de bens imóveis alienação também, de bens né? imóveis também. Mas, na prática, não que isso não seja uma verdade, mas, obviamente, na prática, cada caso é um caso. Uhum. Porque tem várias outras variáveis aqui que impactam nisso, né? Então, creditamento, se o imóvel que eu estou locando eu construí para locar, né? Uma série de redutores, enfim. Então, sem o exemplo prático, sem fazer a conta, sem colocar no papel de fato, não tem como descobrir qual é o real impacto, né? A gente tem tentado aqui, né, através de algumas premissas, trazer esse cenário. Mas é uma mudança muito profunda, né? Por mais que a gente saia aqui, por exemplo, nas operações com venda de imóveis ali, em que a alíquota fica 13,25%, né? Se a gente pega o RET, né, que hoje é tributado a 4%, 4. então, assim, é uma mudança significativa. É significativo, até porque o RET ele é 4 já absorvendo imposto de renda e contribuição Isso, social. Se a gente exatamente. olha para o RET só o PIS e COFINS, é 2,08. Então a gente sai de 2 para 13. E ainda tem que pagar a diferença do imposto de renda. Então, as mudanças elas são realmente muito profundas, né? E como você disse, a gente não tem como cravar que a operação A ou a operação B ela vai ter um acréscimo ou vai ter uma redução. É tudo uma análise casuística. Cada caso é um caso. E aí a gente entra no que você comentou antes, e aqui eu fiz questão de trazer o artigo, que é a questão da neutralidade, né? Então, quando a gente olha para o artigo 2º da Lei Complementar 214, ela fala: o IBS e CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer decisões de consumo e de organização de atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição e nessa lei. Então, a neutralidade, ele vem para evitar distorcer essas decisões de consumo na medida em que a tributação vai ser uniforme, a tributação vai ser no destino e a não cumulatividade vai ser plena. Então, eu tenho exceções entre grupos empresariais, entre segmentos da economia, segmentos da sociedade, mas quem está dentro daquele segmento usa as mesmas regras. Sendo que hoje a gente tem muitos benefícios fiscais que são individuais para a empresa, são muito direcionados. E a neutralidade da reforma ela não vem para reduzir carga tributária, ela vem para manter a carga tributária e redistribuir esta carga tributária. Né? O nosso Estado ele tem um determinado tamanho, ele precisa de um determinado grau de recursos para funcionar, que hoje a gente está ali em 33%, 34% do PIB, nossa carga tributária, ele vai manter. Só que itens que hoje são muito onerados vão sofrer uma desoneração, serviços e outros tipos de atividade que são pouco onerados vão ter um acréscimo. No final das contas, a sociedade como um todo vai pagar o mesmo tanto de tributos. Pelo menos essa é a expectativa, né? Esses são todos os desenhos que foram feitos para chegar no 26,5%. Mas a gente sabe que individualmente setores vão pagar muito mais, setores talvez paguem menos. Mas aí também a gente não tem como garantir que todos os descontos serão repassados. E a gente entra numa coisa que você sempre traz que eu acho muito interessante, que é: há uma possibilidade real de um efeito inflacionário muito representativo. Porque se o meu consumidor ele está acostumado a pagar X num determinado produto, se eu for capaz de manter o preço pós-reforma e aumentar a minha margem, talvez esse seja o caminho do empresário. Agora, se eu não sou capaz de manter minha margem e eu tiver que aumentar o preço, esse vai ser o caminho do empresário. Então, o que tiver que aumentar, a gente tem quase certeza que vai aumentar. Mas o que tiver que reduzir, a gente não tem como garantir que vai ser repassada essa redução. Né? Nesses setores em que são setores hoje, eu não diria desonerados, mas que tem um regime tributário diferenciado. Sim. Né? Em algum momento eu tenho um aumento de custo. Né? Então, até que as coisas se equilibrem nessa transição, eu vejo sim que é bem provável que tenha um impacto inflacionário. Até porque assim, o mercado vai testar como as coisas vão acontecer. Né? Então, assim, quem que vai balizar esse preço?
porque em tese todo mundo entra no mesmo grau de competição, né? Do ponto de vista de preço. Né? E até a questão da neutralidade que é trazida pelo artigo como um dos princípios formadores aí da reforma, a gente já trabalhou e viu que essa neutralidade numa ponta ela não se verifica na outra, né? Quando a gente analisa a cadeia inteira, né? Não tem como olhar para a reforma e isolar, mas você precisa entender como isso se comporta na cadeia, desde do fabricante dos insumos, né? Trazendo isso para a construção civil, por exemplo, quem fabrica os insumos que eu utilizo na construção, né? Como o meu fornecedor vai se comportar, né? Então, por exemplo, um produto que tem IPI, né? Que seja, e não tenho mais o IPI, né? Isso vem como aumento de margem, vem como redução, vem um meio termo, como que o mercado se comporta, como que essas negociações vão acontecer. Então, quando a gente provoca a discussão desse assunto, é justamente esse o objetivo, né? De mostrar, olha, o cenário vai mudar, você precisa começar a pensar como você vai negociar isso. Exato. Né? Como é que eu vou negociar com o meu fornecedor? Como que será que o meu fornecedor vai se comportar? Como que é a cadeia dele? Né? Deixa eu tentar fazer um cenário aqui para entender o que vai acontecer com ele, o que ele vai me repassar. Né? Vou ter poder de negociar? Não vou? Isso vai vir no preço? Sou eu que vou absorver isso? Vou ter condições de passar isso para frente? Né? Como que eu sensibilizo o meu cliente? Talvez que as coisas vão ser diferentes a partir de 2027, né? Que é quando a gente tem de fato aqui uma mudança econômica. Com a CBS até nem tanto, porque a gente tem a substituição do PIS e COFINS, mas enfim, é essa provocação que a gente tem feito. Né? Então, assim, porque essa neutralidade ela depende muitas vezes de que ponto eu estou olhando. Sim. Né? Na locação, isso é uma realidade muito, muito real, né? Uma realidade real. Sim. Porque a depender de como eu formo o preço da locação, eu tenho. Se eu for neutralizar para manter a minha receita líquida, isso tem impacto no meu cliente. Ele não vai conseguir manter o preço dele lá. Sim. Né? Por quê? Porque, e a gente vai falar disso depois, um pouco dessas diferenças de preço final, elas acontecem por diferenças de alíquota que a gente tem hoje em relação a débito e crédito. Sim. Meu fornecedor paga o produto com uma alíquota X e eu tomo crédito a uma alíquota X. Isso não vai mais acontecer. Né? Ou seja, eu vou começar a tomar crédito do imposto pago na etapa anterior e não mais da base que foi utilizada. E isso muda o parâmetro. Sim. E se a gente pensa que a nível de tributação sobre consumo, todas as empresas do mesmo segmento vão estar sujeitas à mesma tributação, aí a gente entra no segundo aspecto do artigo, que ele fala da neutralidade da organização da atividade econômica. Então, a neutralidade para evitar distorcer as decisões de organização da atividade econômica. Mas se a tributação sobre o consumo é a mesma para todo mundo, talvez a organização da atividade econômica passe a ser um diferencial. Né? Então, questões de formato de negócio, questão de estrutura societária, se eu coloco todas as operações numa empresa só, se eu abro em duas, se eu segrego, isso tudo vai ganhar muita força. Porque hoje, quando a gente vai fazer uma análise, lucro presumido ou lucro real, qual que é mais interessante? A gente não olha muito para ICMS, IPI e ISS, porque ele é o mesmo, independente do regime. A gente olha PIS e COFINS cumulativo mais lucro presumido ou PIS e COFINS não cumulativo mais lucro real. O que muda? Se eu tiro todo o consumo, eu tenho só a diferença entre presumido e real. E aqui vai passar a ser um grande diferencial. Para fins de tributação, obviamente, mas para fins de margem. Né? A gente tem que sempre lembrar que nenhuma empresa existe para pagar tributo. Ela existe para fazer uma determinada atividade. Ela tem um objetivo, ela tem uma função, né? E no cumprimento ou na busca dessa função, ela acaba esbarrando e tendo que pagar os tributos. Por isso que o planejamento tributário ele vai passar a ser tão relevante ou até mais do que ele é hoje. Né? Porque eu vou ter que olhar para tudo isso e falar assim, se eu quero chegar no meu objetivo e eu tenho mais de um caminho, eu vou passar a ter um caminho único a nível de tributação sobre bens e serviços. Que outros caminhos eu posso ter em paralelo
para otimizar o resultado da minha atividade que não seja mexendo no meu produto. Porque isso vai acabar. Então a gente vai ter, assim, muitas discussões interessantes no futuro a nível de estrutura. Porque a gente vai realmente deslocar a análise central dos planejamentos tributários, dos indiretos para os diretos. Mas isso é uma especulação nossa, né? Vem das nossas conversas aqui. Então aí a gente entra numa situação que é muito interessante, porque a gente vem fazendo muitos projetos de reforma tributária, e aqui a gente vai falar sobre o imobiliário especificamente, mas a gente tem que entender os cenários, né? Entender como é que vai estar disposto o tabuleiro agora. E para isso a gente fez algumas análises com bens para revenda. Bem para revenda é um bom teste, porque o mesmo bem que eu compro eu vendo. Então eu não tenho uma transformação no meio do caminho. A gente pode considerar que na revenda o que eu tenho de preço líquido é custo mais margem. Então é mais simples da gente identificar as variáveis, né? E a gente fez um teste com uma caixa de bombom, num projeto de um supermercado. E esse é um exemplo que tá ficando emblemático, assim, porque ele traz com muita clareza os possíveis impactos da reforma tributária. Então, hoje eu tenho uma indústria que vende para um supermercado que vende para o consumidor final, né? A indústria é capaz de negociar com o supermercado é capaz de negociar com a indústria. O supermercado não é capaz de negociar com o seu cliente. Ele coloca na gôndola, bota um preço. Se a pessoa quiser, ela compra. Se ela não quiser, ela não compra. Eu não posso chegar no caixa e pedir desconto. Não é a nossa realidade. Então, a gente tem dois momentos distintos aqui. Quando a indústria vende para o supermercado hoje, ela vende aqui, por exemplo, por R$ 8,52. E ela paga ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS. Então, desses 8,52, 3,28 são tributos, eu fico com o líquido de 5,23. Beleza. Então, esse 5,23 é um preço que a indústria está confortável em considerar como sendo o seu custo mais a sua margem. Né? O supermercado ele compra por 8,52, mas parte desse valor vira crédito tributário. Eu não tomo crédito de tudo que a indústria pagou, porque eu, por exemplo, não sou contribuinte do IPI, e o ICMS-ST que a indústria pagou seria o meu ICMS da saída. Então, eu tomo crédito aqui de 1,80. Eu tomo crédito do ICMS, do PIS e do COFINS. Então, o líquido da indústria de 5,23 vira meu custo líquido de 6,72. Então, tem uma diferença aqui que é muito importante. A partir desses 6,72, eu monto meu preço de venda. Eu, supermercado agora. Então, eu vou vender isso por R$ 11,67, sendo que eu pago R$ 1,02 de tributos, que é só o PIS e COFINS. O IPI morreu na indústria. O ICMS eu não pago porque foi recolhido pela indústria também. Então, o que a gente tem aqui é a cadeia concentra a tributação na indústria, reduz a tributação no varejo, aqui nesse caso. Né? E quando existe a operação, quando a operação finaliza, eu estou vendendo a 11,67 e eu tenho uma margem de 3,93, que é líquido de venda menos líquido de compra. Isso é o que é praticado hoje, isso é o que acontece efetivamente. Não hoje, né? Não são números reais, para a gente não comprometer informações de ninguém, mas é uma estrutura que a gente montou para exemplificar como que funciona. E como é que vai ficar depois da reforma? A gente tem que ter algumas premissas. A primeira premissa é: o meu fornecedor, indústria, vai praticar o mesmo preço líquido que ele pratica hoje. Se a indústria está confortável em ficar com 5,23 da venda, ela tem que ficar confortável em receber 5,23 da venda pós-reforma também. Então, se ela vai me cobrar 5,23, a nossa estrutura mudou. A estrutura hoje é, eu tenho preço menos tributos. A estrutura futura é, eu negocio o preço líquido e somo IBS e CBS, porque ele é por fora, cobrado no destino. Então, eu pego meu 5,23 e eu somo meu 26,9, que a gente está falando, 26,5, desculpa, a gente está falando lá em 2033, né? Reforma totalmente implementada. Eu vou chegar num preço de 6,62. Quando eu olho para esse 6,62, o supermercado vai comprar por quanto? 6,62 e ele vai tomar crédito integral do tributo que a indústria pagou. Ele chega no mesmo líquido de 5,23 que a indústria praticou. Só que aquela tributação que concentrou na indústria e não aconteceu no supermercado, agora ela passa a acontecer. Então eu tenho 3 possibilidades aqui. Se eu olho só para a minha operação e digo, ó,
Pré-reforma minha, eu praticava um preço líquido de R$10,65 e eu tinha uma carga tributária de aqui 9,25, né, baixinha. Eu vou então praticar o mesmo 10,65, só que eu somo 26,5% em cima. O que faz com que eu chegue a um preço de R$13 e eu transformei toda a diferença tributária em margem para mim. Porque eu parti do meu preço líquido e somei os tributos. O mercado talvez não pague R$13 numa caixa de bombom. Talvez não seja uma realidade. Agora, o que acontece se eu mantiver o meu preço de venda? Eu vou continuar vendendo por R$11,67, que é o que eu faço hoje. O mercado está acostumado a pagar, ele vai continuar pagando. Para o consumidor, e aqui esse é um detalhe muito importante, o consumidor não toma crédito. Nós, a partir da reforma, a gente vai no supermercado, a gente não vai ter crédito de BSBS daquilo que a gente está comprando. O custo ele fica sempre na ponta, no final da cadeia. Então, se eu vendo por R$11,67, eu faço um cálculo, entre aspas, aqui, desgrossapando, né, para a gente chegar no que seria o valor líquido. Eu chego num líquido de 9,23. Então, se eu mantiver o meu preço, eu aumento minha margem em 7 centavos. 7 centavos é pouco em uma caixa de bombom. Mas uma rede de supermercado que venda 5.000 caixas por dia, ao longo de um ano, vai ter uma grande diferença. Ou eu posso fazer o seguinte, não, eu quero manter minha margem, meu 3,93. Se eu fizer isso, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir 7 centavos do meu preço de venda. E praticar um líquido de 9,16, somando 26,5, eu vou chegar num valor em que me dá a mesma margem que eu tenho hoje. E é aqui que a gente olha para esses valores de pequenas diferenças que a gente se pergunta se o empresário vai ter um incentivo real para fazer a redução desse preço, ou se ele vai buscar manter o preço e aumentar um pouquinho a sua margem. Outra variável aqui que é muito importante é a gente está partindo da premissa que a indústria vai praticar o mesmo líquido. Mas eu não sei se essa indústria não tem um benefício fiscal de ICMS que ela está perdendo na reforma. Então, talvez o líquido dela não seja o mesmo pós-reforma. Agora, se o líquido dela mudar, o meu também tem que mudar. Porque eu espero ter uma determinada margem nessa operação. E a gente precisa considerar isso. Isso é uma premissa importante, né? Então, assim, não tem como... a gente precisa de um ponto de partida para trazer esse cenário. Então, eu estou pressupondo aqui, né, na análise do varejo, por exemplo, de que a indústria ela parte do mesmo custo líquido. Né? Mas, por exemplo, indústria de alimentos, a gente está falando do bombom. Farinha tem benefício fiscal, o açúcar tem uma tributação diferenciada, leite em pó tem, né? Então, assim, a gente tem vários itens de insumos, né, dos insumos que são adquiridos pela indústria, que na outra ponta, lá no fornecedor dela, também tem um impacto, né? E a gente não sabe como isso vai chegar para a indústria, como isso vai ser repassado ou não no preço do produto e como isso chega no varejo. Né? Então, assim, a realidade de hoje, né, partindo da premissa de que eu mantenho o custo líquido, o valor líquido ali, eu chego nessa realidade aqui. Né? Por isso que quando a gente fala do impacto inflacionário, e veja, quando eu falo do impacto inflacionário, né, pode ser que o produto tenha um valor menor num primeiro momento. Né? Pode ser que o produto fique mais caro. São essas variáveis aqui que a gente precisa cuidar. Sim. E que esse cenário, na verdade, ele tem a função, né, o objetivo de mostrar essas variáveis. Pode ficar mais caro, pode ficar mais barato, posso manter, né? Como é que fica a tributação. Então, isso que a gente tem levado. E identificar limites, né? Exatamente. Porque se o meu fornecedor... Vamos dizer que eu não faço toda essa construção, mas o meu fornecedor ele fala, olha só, agora eu não vou mais te vender por 8,52, eu vou te vender por 7. Dá a impressão que reduziu, mas na prática não, porque ele deveria me vender por 6,62, eu tomo os créditos e eu chego no mesmo líquido que ele tem hoje. Então, essa falsa impressão é o que a gente quer evitar que aconteça com os nossos clientes. Para que eles entendam os limites das negociações que eles vão ter que fazer. E eu acho que assim, um marco aqui que eu não tenho dúvida que vai confundir no começo. Né?
para a gente destacar a importância dessa diferença entre tributação na origem, tributação por dentro, tributação por fora, né? Essa modalidade impacta muito isso. Por quê? Porque a gente está acostumado a ter um preço final, né? Então eu olho lá o preço de R$100, né? Esse preço muda agora, é R$100 mais a alíquota de tributo. 26,5. Né? Então, assim, a construção e a precificação das coisas terão um formato diferente. Sim. Né? E isso é importante ter consciência. E isso é, que nem você falou, é toda uma cadeia. Então é o fornecedor do meu fornecedor que vai repassar para o meu fornecedor, que vai repassar para mim, que eu vou repassar para o meu cliente. Quanto vai ser isso? São inúmeras variáveis. O que a gente faz é antecipar o máximo do que é possível hoje, trazer parâmetros e clareza para a estrutura da empresa atual, que ela consiga identificar assim, olha, putz, isso aqui realmente é importante, aqui eu não posso errar a negociação. A gente determina uma ordem, uma priorização, né? Então assim, eu tenho meus principais clientes, meus principais fornecedores, não necessariamente são os primeiros que eu tenho que negociar. A gente fez um projeto numa empresa em que uma produtora de autopeças e tal, eles falam, não, mas quando eu negocio com as multinacionais já é por elo líquido. Maravilha, então já está 70% do problema está resolvido. O que sempre foi um pepino virou uma grande diferencial competitivo, porque eu espero mesmo ter um efeito zero de impacto da reforma tributária para esse tipo de operação. Uhum. Outras serão muito afetadas, como é o caso da locação, que é o nosso próximo exemplo aqui. Né? Quando a gente olha para a locação, a gente normalmente tem qual estrutura? Tem uma empresa da atividade imobiliária, né? E eu tenho o locatário. Aqui a gente vai pegar um locatário pessoa, todas as possibilidades, né? Vamos abordar um pouquinho de cada uma delas. Hoje, essa empresa, ou ela está no lucro real ou no presumido, né? Então ela vai pagar ou 9,25 de PIS e COFINS ou 3,65 de PIS e COFINS. Não paga ICMS, não paga ISS. E ela vai pagar ou 34% do lucro real a título de IRCS, ou ela vai pagar 10,88% da receita pelo presumido. Bem, o sistema atual, todo mundo já conhece, bem simples e direto. Depois da reforma, eu vou ter uma alíquota de IBS-CBS de 7,95%, que é maior do que o presumido e menor do que o real. Então, depende do meu regime atual, essa análise muda. E eu vou continuar tendo 34% de imposto de renda e contribuição social no lucro real, ou 10,88% da receita a título de IRCS no presumido. Então, quem é o locador, quem é o dono do imóvel e recebe o aluguel, tem que analisar qual é o meu preço, qual é a minha margem. Né? E aqui é muito interessante porque se eu estou locando o imóvel já está pronto. As grandes despesas que eu tenho com esse imóvel são depreciação. Dependendo do formato do imóvel, eu passo manutenção, IPTU, condomínio, etc., tudo para o locatário. Tudo pro locatário. Né? Então eu já fiz o investimento e quero o retorno sobre esse investimento. Daí vem a minha margem, eu monto o meu preço e negociamos o valor do aluguel. E essa variável de estar no presumido ou no real vai impactar muito na construção desse pós-reforma. O locatário, ele analisa também o preço do aluguel, mas ele olha para o custo, porque ele toma créditos do PIS e COFINS dependendo do regime em que ele estiver. Então eu tenho 3 possibilidades. Meu locatário pode ser uma pessoa física, pode estar no presumido ou pode estar no real. Então, para cada uma combinação entre regime do locador e regime do locatário, eu posso ter um impacto diferente da reforma. E essa construção também é muito importante para as empresas. Conhecer os locadores, tem que conhecer melhor os seus clientes a partir de agora. Para entender o regime deles, para entender o efeito para eles e apresentar uma boa proposta de renegociação nesse caso. E aqui a gente tem que abrir um parênteses de uma exceção que a legislação traz, que é a seguinte: os contratos que já estavam vigentes antes da reforma tributária, ou seja, antes da publicação da Lei Complementar 214, existe a opção de manutenção destes contratos na tributação de 3,65 atual. É uma opção com algumas condições. Se o contrato for residencial, ele vai ser pelo prazo do contrato ou até 2028, desde que seja por prazo determinado. Se é um contrato não residencial, ele vai ser pelo prazo do contrato, desde que seja determinado, certo? E aí você pode optar se você vai querer mudar ou manter. Só que se você mantiver o 365, você não dá crédito para o seu locatário. Então,
quando a gente olha assim, é 7,95, eu posso fazer por 3,65. Mas se eu faço por 3,65 de custo ou 7,95 de crédito, muda os dois cenários para outra ponta. Então, aquele negócio, tudo a gente vai ter que combinar com os russos, né? A gente vai ter que sempre estar atento e simular. Não dá pra gente cravar que sempre o mesmo caminho vai ser o melhor para todo mundo. Porque aqui, né, e assim, vamos combinar que 90% das imobiliárias, eu tô chutando, não é nenhum dado... Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, mas a grande maioria provavelmente está no lucro presumido. Uhum. Né? E aí isso faz com que, assim, eu sempre pensei no impacto tributário para mim, eu nunca precisei me preocupar com o locatário. Sim. Mesmo que seja pessoa física, mesmo que não seja pessoa física, né? Mesmo que a minha alocação seja para uma pessoa jurídica. E isso seja insumo para ela, digamos assim, né? Uhum. De certo ponto. Aqui muda um pouco, né? Que é isso que você colocou aqui. Eu vou precisar olhar para outra ponta, por quê? Porque gerar crédito lá pode ser interessante, e isso pode ser determinante na formação do preço da locação. Sim. Né? E do regime tributário que eu vou escolher aqui. Eu vou ficar, né, obviamente, partindo da premissa que o contrato foi assinado até 16 de janeiro, que tem lá a exigência fazer o registro, do registro, né, o reconhecimento de firma, para comprovar isso. Mas em que eu tenho a opção de manter os 3,65 até o final, você precisa fazer conta aqui para saber se isso de fato é uma vantagem em relação ao meu cliente. Né? Exatamente. Até porque... Porque para ele vai mudar. Né? Na operação dele, ele vai ter a reforma tributária. Então, assim, poxa, eu estou olhando para os créditos que eu vou ter, né? Porque eu estou no regime da CBS, do IBS lá na frente. Então, quanto mais crédito eu tenho na entrada, melhor. Menos IBS e CBS eu pago na saída. Né? E aí, se essa operação é uma operação, é um custo relevante para mim, a locação, e eu não tenho, né, o IBS e CBS porque eu tenho PiscoFins da 365, puxa, até que ponto isso... E aí e aí são muito questão de cenários, né? Porque hoje, se o meu locatário está no presumido, por exemplo, ele não toma créditos. Isso. Mas com a mudança da reforma, mesmo no presumido, ele vai tomar créditos de IBS e CBS. Então, a composição do custo da operação deles vai mudar. E eu preciso conhecer, eu preciso estar próximo desses meus clientes para conseguir ter uma negociação saudável para as duas partes. Né? Isso aí. Então, nada melhor do que a gente ter um exemplo numérico, porque ainda fica muito abstrato quando a gente pensa nessas variações. Né? Então, quando a gente olha para um locador no presumido, a gente vai ter o seguinte... Esse locador no presumido, ele cobra R$400 mil de aluguel. E ele paga hoje 3,65 de PIS e COFINS. Então, a receita líquida dele é 385.400. Né? Disso, ele vai pagar o imposto de renda e tal, e vai ter um lucro líquido de 341. Aqui a gente está desconsiderando todos os efeitos de despesas e lucratividade efetiva. Né? A partir disso, o locador... Vamos imaginar que o locador está puxando essa conversa com o locatário. Fala, olha, a gente vai ter a reforma tributária, a gente vai ter que ajustar o nosso contrato. Aí o locatário vai falar, tá bom, mas ajustar como? Olhando para essas variáveis, a gente tem dois caminhos extremos. Né? Então, desculpa, aqui é importante. Desse mesmo 400 mil, o locatário que está no lucro real, ele toma crédito de 9,25. Então, o líquido do locador é 385, mas o custo do locatário é 363. Então, aqui a gente tem uma grande diferença entre sempre buscando a variação entre preço e líquido, receita ou custo. Né? Então, aí o meu locador ele vai ter dois caminhos. E cada caminho tem um reflexo diferente no locatário. Se o locador ele tratar mantendo o preço dos 400 mil, ele vai entender que, olha, eu te cobro 400 mil e vou continuar cobrando 400. E esse 400 ele já está com os tributos por dentro. O que não é tecnicamente correto falar, mas matematicamente a gente consegue recalcular quanto seria o líquido para que o tributo por fora feche nos 400. É uma conta de chegada. Né? Desse 400, a tributação seria 29 mil. Então, o líquido fica em 370. Então, eu tenho 370 mil, somo 26,5%, que me dá
Somo 7,95, que é o 26,5, com desconto dos 70. Sim. Me dá 7,95, eu somo 29 mil, fecho nos 400, que é o de hoje. Só que aí, o locador perdeu 15 mil reais de valor líquido aqui. Ele saiu de 385 líquido para 370 líquido. E depois disso ele ainda tem que pagar imposto de renda, né? Nesse mesmo cenário, o locatário, ele está pagando o mesmo 400, mas ele está tomando crédito dos mesmos 29 que o locador colocou no preço. Logo, o custo dele vai ser 370. Então ele sai de um custo de 363 para um custo de 370 mil. Ao mesmo tempo que a receita líquida do locador diminuiu, o custo do locatário aumentou. Então esse é um cenário em que todo mundo saiu perdendo um pouco. Mas a perda, entre aspas, né, o efeito negativo da reforma, ele foi diluído entre as duas pontas. Outra alternativa, eu estou aqui com o chapéu do locador. Eu quero manter a minha receita líquida, porque quando eu fiz o investimento de construção, eu calculei um certo tempo de payback desse empreendimento. Para isso eu tenho que ter uma receita líquida de X. Nesse caso, 385 mil. Se eu mantiver a receita líquida dos 385, eu vou somar a esse valor o IBS-CBS. E eu vou chegar num preço de 416. Sendo que meu locatário vai poder tomar crédito de todo o tributo que está incluso nesse valor. Uhum. Só que, nesse formato, eu mantenho a minha receita líquida, então mantenho minha lucratividade operacional. Uhum. E aqui a gente ainda vai ter uma discussão futura, que é a questão do lucro presumido, se vai incidir sobre o bruto ou sobre o líquido do IBS-CBS. Meu entendimento pessoal aqui é que seria pelo líquido. Uhum. Porque IBS-CBS ele vai se encaixar no conceito lá do tributo não cumulativo, cobrado destacadamente do comprador, em que o vendedor é mero depositário, que é o que a gente usa hoje para excluir IPI e CMS-ST da base do presumido. Então acaba tendo a manutenção da receita líquida, reduz um pouquinho a base do imposto de renda, a gente chega num efeito até positivo para o locador aqui de R$ 1.500. Só que o locatário, que vai pagar os 416, ele paga mais do que ele pagava antes. Então ele subiu de 400 para 416 o valor do aluguel, mas eu tenho menos crédito do que eu tinha antes, porque meu crédito é 7,95. Então eu saio de um custo de 363 para 385, que é o mesmo líquido do locador. Ou seja, o locador eliminou o efeito para ele, mas o locatário absorveu 20 mil reais de aumento de custo. Essa negociação tende a ser uma negociação um pouco mais dura. Porque quando a gente fala que a gente está pensando 20 mil no mês, numa operação de 400 mil, mas são contratos às vezes de 10 anos, 15 anos. Se eu tiver um efeito de 20 mil por mês ao longo de 20 anos, é um caminhão de dinheiro. Sim. E obviamente, né, esse locatário ele vai estar olhando também para a operação dele, contando moedas e tentando negociar com os outros fornecedores dele, ao mesmo tempo que ele está negociando com os clientes dele. Todo mundo vai ser apertado de todos os lados. Aqui é o efeito inflacionário na veia, né? E por quê? Aquilo que a gente comentou no começo. A diferença do regime atual porque você tem débito numa alíquota e crédito em outra, né? Uhum. E, enfim, aqui o olhar para isso cada vez mais cedo, né, faz com que você comece e tenha talvez um poder de argumentação e consiga equalizar isso de uma forma mais rápida. Sim. Né? Tudo bem, a gente tem um período de transição que a gente está considerando uma alíquota cheia já lá em 2033, mas enfim, tem que olhar para isso aqui, porque contratos que tem 30, 40 anos, a hora de mexer é agora. Exatamente. E o que a gente percebe é o nível de negociação, né? Se você não for assertivo na primeira, vai ser muito difícil você tirar a diferença nas próximas negociações. Sim. Então, claro, as duas partes provavelmente vão ter que ceder um pouquinho. E aqui a gente está tratando com 2 cenários, mas os cenários são infinitos. Sim. Eu posso trabalhar com o preço que eu quiser, desde que a outra parte aceite, né? Obviamente. Mas aqui a gente trata com as variáveis que a gente tem hoje no cenário atual. No cenário atual, se eu mantiver o preço é um efeito, se eu mantiver o líquido é outro efeito. E qual é o efeito nas duas pontas? A gente tem que olhar para as duas pontas. Sim. Né? Isso é algo muito importante.
Então essa é a primeira das operações, né? Então a gente tem locação, a gente tem incorporação e a gente tem construção. Cada uma delas com as suas variáveis, com os seus efeitos diversos. Falar um pouquinho sobre incorporação e venda. Então a gente tem alguns pontos aqui que a gente tem que observar, que são muito importantes, que é a extinção do RET, do patrimônio de afetação. A gente tem que olhar para o tipo de operação que a gente está fazendo para entender o formato. Então, se é uma permuta física, uma permuta financeira, se é uma simples venda, como é que operação é essa e qual é o efeito que eu estou buscando aqui. A gente vai ter uma discussão muito relevante sobre a diferença entre valor de operação e valor de referência. A gente vai ter que entender a utilização ou não do redutor social, também é um ponto importante. Eu tenho o redutor de ajuste que eu vou poder utilizar e eu tenho que entender o formato de contratação com a construtora. Se eu estou contratando com material, sem material, que tipo de serviço que está vindo, se a venda é para a construtora e ela me cobra tudo no serviço, se eu compro material, ela utiliza e me cobra por medição, enfim. Aqui a gente vai ter formatos diversos, né? E o primeiro ponto mais sensível é a extinção do RET. Porque hoje toda a viabilidade dos empreendimentos é baseada numa tributação de 4% na venda sem nenhum crédito nas compras. Então, é o que todo mundo faz. Não tem nenhum problema com isso. Tá tudo, desde que, obviamente, né, a parte de obrigações acessórias, controles, etc., tudo seja devidamente elaborado, tá perfeito e o RET funciona muito bem. Só que o RET vai acabar. Né? O RET ele vai funcionar para os projetos que tiverem o pedido de RET efetuado até 31 de dezembro de 28. Então, a partir dali, a gente vai ter, quando começa a ocorrer a troca do ICMS e do ISS para o IBS, o RET morre. E todos os projetos que estiverem habilitados vão seguir com o RET até o final, ainda que eu faça a venda em 10, 15 anos, não tem problema. Mas todos os projetos que eu não conseguir habilitar até 31 de 12 de 28, ou não conseguir protocolar, fazer o pedido, vão estar fora do RET e vão ter que entrar em toda a sistemática que a gente olhou para a caixa de bombom. Aí, o incorporador ou o construtor, ele vai ter que olhar, o mesmo olhar da caixa de bombom, ele vai ter que olhar para ferro, cimento, areia, vidro, tudo, piso, né? Aí a gente fica com uma composição enorme de itens aí para olhar. Por isso que a gente traz a questão da revenda, porque é muito mais fácil. O mesmo que entra, o mesmo que sai. Muito mais tranquilo. Tudo que tiver no RET que eu estiver comprando não vai me dar direito a crédito. Óbvio, porque eu não tenho IBS e CBS cheio na saída, então não tomo crédito das entradas, mesmo após a mudança. O fato de eu estar no RET não quer dizer que o meu fornecedor vai mudar a tributação da venda dele para mim. E esse é um ponto muito sensível. Porque se hoje eu compro ferro a X reais, quando tiver a mudança da reforma, esse X vai mudar. Mesmo que a minha tributação seja 4% lá na frente, o meu custo vai mudar. E aí, a viabilidade, ela é sempre com base na margem, com base no retorno. Então a gente vai ter que olhar, mesmo quem está no RET, que está eventualmente pensando assim, não, mas eu vou continuar no RET, esses projetos aqui vai estar tranquilo. Muda pra mim. Muda, né? Muda. E muda bastante. Tem um potencial de mudança muito grande. Né? Então, as operações do RET não podem usar redutor nenhum, nem o redutor de ajuste, nem o redutor social, porque eu não estou dentro da sistemática nova, eu estou pensando somente em 4% da venda. E mantém-se o 4%, né? Hoje é 2,08 de PIS e COFINS, passa a ser 2,08 de IBS e CBS. Somado a 1,92 do IRCS, fecha os mesmos 4%. No geral, né? Minha Casa Minha Vida tem uma reduçãozinha lá. E o crédito do que for indireto, porque eu, incorporadora, tenho minhas SPEs lá, cada uma no RET, mas tem muita coisa que eu utilizo que é comum a todos. Então eu tenho uma contabilidade, eu tenho um jurídico, eu tenho sistemas que eu pago mensalmente, por exemplo, e que eu uso para controlar todas as minhas SPEs. Essa parcela dos custos indiretos que eu absorvo na incorporadora, eu vou ter que proporcionalizar o crédito dentro da minha operação, a parte que está no RET, a parte que está fora do RET. Se tudo é RET, meu crédito indireto ele passa a não existir. E aí as variações dos meus fornecedores que não são obra, de novo, contabilidade, jurídico, etc., viram custo também. Então eu tenho que me preocupar tanto com a margem da obra quanto da minha operação em si. Né? A gente tem escutado, a primeira reação é, não, mas eu
estou no RET, então isso para mim não muda. Né? E a gente está querendo mostrar aqui assim, ok, não muda a sua tributação. Não muda a sua saída, né? Não muda a sua saída. Você vai continuar pagando seus 4%, enfim, né? Enquanto perdurar ali o empreendimento. Mas o que vem para você pode vir mais caro. Uhum. Né? E como você não tem crédito daquilo que você está comprando, isso vai virar custo, que é isso que você está falando. Ou seja, então aqui você não consegue neutralizar isso. Não consegue. Então, assim, o ferro, o cimento, a gente não sabe como vai se comportar na cadeia. Uhum. Né? Que é isso que a gente está falando dos fornecedores. E a tendência, se isso vem mais caro, você vai ter que absorver, né? Ou fazer uma nova composição. A gente estava conversando essa semana com um cliente que, engraçado que nessa história de colocar os vários agentes, né, na mesa para discutir, o pessoal que calcula lá, faz a planilha de enfim, de viabilidade, custo, de viabilidade do empreendimento e tal, para isso compor o valor do metro quadrado, ficou desesperada justamente por isso, né? Ou seja, eu estou começando a lançar um empreendimento agora que tem uma realidade que essa realidade vai mudar. Sim. Né? Como é que eu coloco isso? Como é que eu faço essa previsão? E outro ponto é que assim, né? Eu tenho um fluxo longo, tenho uma sequência de eventos longa até construir todo esse empreendimento, mas eu tenho um fluxo financeiro diferenciado. Se eu vendo tudo na planta, eu vou receber muitos valores e eu vou ter esse aumento do custo no futuro quando eu estiver recebendo os materiais ou comprando materiais para construir efetivamente. Então, se eu não olhar para isso hoje, pode ser que eu derreta toda a margem, todo o caixa líquido sobrando que eu já teria a partir da venda na planta, pode ser que eu derreta na perda do aumento do custo futuro. Porque eu tenho que considerar também os efeitos de fluxo de caixa dentro dessa operação. E se eu estou negociando a venda hoje, eu negocio hoje uma venda que eu vou fazer daqui a 5 anos quando o empreendimento estiver pronto, eu estou negociando hoje a compra de algo que o meu fornecedor vai me entregar daqui 1 ano, 2 anos para a construção. Se eu não considerar esses dois momentos, pode ser que eu termine o projeto sem lucro ou até com prejuízo. Né? Então, um exemplo bem rápido também é do patrimônio de afetação. Então, se eu afetei o imóvel até 31 de dezembro, eu vou vender ele a partir de 29, né, dentro do patrimônio de afetação, não tenho créditos, não uso redutores. Vou ter aqui meu débito de IBS e CBS dentro do RET, meu consumidor final não vai tomar créditos. Então, mesmo que seja uma holding, mesmo que seja uma empresa imobiliária, mesmo que esteja comprando para estoque e revenda investimento, não vai tomar crédito porque está no RET. O RET não dá crédito nem antes nem depois. Né? Então, o importante é lembrar que o fato de não ter créditos pode impactar no custo. E fazer essa análise de uma maneira muito, assim, muito racional e muito pé no chão. Né? Então, as operações tributáveis aqui a gente sai do RET. Então, vamos imaginar que agora a gente vai olhar para empreendimentos que não foram possíveis de inclusão no RET. Né? Se eu estou falando de alienação, vai ser tributado por IBS e CBS. Instituição de ato oneroso envolvendo direitos reais sobre bens imóveis, tipo cessão de direitos, vai ser tributado por IBS e CBS. Né? Hoje as cessões elas acontecem de maneira muito informal para evitar o ITBI do registro. Então é feito entre os particulares e fica na gaveta. Mas o fato de ser feito dessa maneira mantém a necessidade da tributação do IBS e CBS, caso seja feito por um contribuinte. Né? Locação, cessão onerosa, arrendamento, serviço de administração, intermediação, construção, tudo será tributado pelo IBS e CBS. Na dúvida, entenda que vai ser tributado. A regra passa a ser essa. O que é não tributável? A permuta, exceto sobre a torna, similar ao que a gente tem hoje. Constituição de direitos reais de garantia. Então, se eu vou colocar uma alienação fiduciária, hipoteca, alguma coisa, isso não gera tributação. E operações realizadas por gestoras de fundos patrimoniais para fins de investimento, mas são entidades sem fins lucrativos. Então, um rol muito menor de operações aqui dentro.
né? E aí o fato gerador, a legislação ela traz para cada uma das operações qual é o seu fato gerador, e a gente vai ter que entender base de cálculo, momento de pagamento. Como a gente vai ter o split payment, a tendência é que o momento do pagamento seja muito vinculado à liquidação financeira das operações, né? Isso também gera uma diferença operacional para as empresas, especialmente as incorporadoras que não emitem documento nenhum. Eu tenho um contrato e eu tenho um boleto. Existe a previsão para que as operações imobiliárias tenham uma documentação fiscal específica. E a gente tem a previsão de que o ROC vai existir, que o ROC é o Registro de Operações de Consumo, em que eu vinculo documento fiscal e documento de liquidação financeira. Isso é para suportar o split payment, que é um outro tema que a gente pode também abordar, né? Mas na medida em que eu vou ser obrigado a emitir um documento fiscal e emitir um boleto, o ROC vai vincular as duas coisas e na liquidação financeira eu vou ter tributação normalmente, né? E a base de cálculo vai ser o valor da operação ou o valor de referência. E aqui é muito importante entender o que é o valor de referência, porque isso é uma inovação, a gente não tem hoje. A gente tem hoje a possibilidade de questionamento de valor de operação por parte do fisco em situações pontuais, mas isso está sendo trazido para dentro da legislação do IBS-CBS. Então isso vai ser uma grande mudança também. Ele vai ter uma metodologia específica com base nos preços praticados no mercado, baseado também nas informações enviadas pelos fiscos municipais, estaduais, federais e nas informações do cartório. A legislação hoje, a Lei Complementar 214, ela é muito abrangente no que vai ser o valor de referência. Ela traz isso como sendo a sua previsão. E ela traz também a vinculação com o Sinter e com o CIB, que aí são dois institutos que vão realmente trazer a prática da utilização do valor de referência. O que é o Sinter? É o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Ele já existe faz algum tempo, mas ele está sendo regulamentado agora no âmbito da reforma para ser utilizado para criação ou gestão dos valores de referência. E o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que cada empreendimento, cada imóvel vai ter um CIB único. Então, se eu tenho um CIB único, esse CIB eu sei a sua informação georreferenciada porque está vinculado ao Sinter. Eu sei o CIB dos imóveis que estão ao redor via Sinter. Eu consigo ver todas as negociações dos imóveis da região, eu consigo entender o preço, eu consigo fazer uma média. E eu consigo cobrar a diferença de quem está abaixo da média, certo? E eu consigo usar quem fez acima da média para puxar esta média para cima. Como se tivesse uma tabela FIP de imóvel. Assim, a junção das informações de mercado, né, que vão estar cada vez mais disponíveis para o fisco entender se a operação está razoável ou não, né? Então, assim, é uma forma de controle, obviamente, para balizar, digamos assim, o preço das operações com imóveis. É claro que o mercado é muito mais dinâmico, a gente não sabe ainda como isso vai se comportar na prática, mas a tendência é que, de fato, esse cadastro, com a tecnologia que a gente tem hoje, essas informações estejam cada vez mais atualizadas e isso, de fato, balize o preço das operações. Né? É isso que você falou, é uma tabela FIP, né? Ou seja, a gente não necessariamente negocia uma compra e venda de um carro pela tabela FIP, mas se referencia por ela. Aqui é bem provável que aconteça a mesma coisa. Sim. E aqui alguns impactos são que se o fisco discordar do valor que você utilizou para a operação, ele pode te cobrar o IBS e a CBS pelo valor de referência. Só que, vamos dizer que eu fiz um baita negócio, a pessoa estava lá enforcada, precisava vender, precisava fazer um caixa, fiz um baita negócio. Eu vou ter que defender a minha posição, falar, meu negócio foi por esse valor efetivamente, eu não estou escondendo nada, eu fiz esse negócio por esse motivo, então eu quero manter o valor da operação. Mas existe a possibilidade de questionamento com base no valor de referência. E aí a gente entra nas operações pensando nos redutores. Então eu peguei um imóvel em permuta e vou revender este imóvel. Mas eu peguei esse imóvel antes da reforma, por exemplo. Peguei o imóvel em 2025, hoje, e vou vender lá em 2028.
mas eu não tive IBS e CBS na compra, mas eu vou ter IBS e CBS na saída. Como é que eu vou equalizar tudo isso? Aí surgiram os redutores de ajuste. O que é o redutor de ajuste? Ele é tudo aquilo que aconteceu antes da reforma, eu posso deduzir da base de cálculo daquilo que acontece depois da reforma. Então, de uma maneira muito... Estoque de abertura. Né? Estoque de abertura dos imóveis, só que eu não tomo crédito dele. Né? Estoque de abertura, pegando o exemplo do PIS e COFINS, você tomava crédito, diluía em 12 meses lá. Mas aqui não, aqui a gente vai deduzir da base de cálculo. Então, quando eu estiver fazendo a venda, eu pego o valor do imóvel que eu já tinha no meu estoque antes, deduzo da saída. Simples assim. Mesma coisa com terrenos, mesma coisa com permuta física. Eu vou sempre fazer essa de maneira proporcional. E eu tenho também o meu redutor social, que na venda de imóveis eu posso reduzir R$100 mil da base para trazer um pouco para baixo o preço e o impacto tributário. Considerando que as minhas vendas tendem a ser muito para pessoas físicas, né? Sim. Que não tomam crédito de nada e vão sofrer todo o efeito do aumento do custo. Então, um exemplo de operação. Eu tinha um imóvel em estoque lá em 2026, dezembro de 26, por exemplo, e eu estou vendendo a partir de 27 que eu já tenho o CBS, né? Para um consumidor final que não toma crédito. Então, eu não vou tomar crédito do imóvel que eu estou vendendo, porque eu comprei num momento em que ele não me dava direito a crédito, mas eu vou usar o meu redutor. E aqui foi uma pergunta que foi feita numa outra conversa com o cliente, que falou, tá, mas e se esse imóvel tá para mim desde 1970? Eu vou usar o valor lá de trás como redutor de ajuste? Não, aí a gente vê a vantagem da existência do valor de referência. Porque eu posso reduzir ou o custo original mais atualizado pelo IPCA ou o valor de referência. Então, se eu faço o valor de referência, é como se eu estivesse trazendo ele a mercado para reduzir o efeito. E numa tributação de IVA, o que a gente tributa é o valor agregado. Na sistemática normal, a gente anula o efeito das operações anteriores tomando crédito. Então, eu tomo crédito, tenho débito, a diferença é o valor agregado. Aqui, a gente anula o efeito para chegar no valor agregado, tirando da base de cálculo de saída aquilo que já existia no meu estoque antes. Então, eu vou ter meu débito de IBS e CBS, eu vou fazer a venda lá, valor da operação, com base no recebimento, vou tirar o redutor de ajuste, proporcional a cada parcela recebida, vou tirar o redutor social, proporcional, vou chegar na base de cálculo e vou tributar a alíquota de 50%. Quando a gente fala em permuta, a permuta ela continua não sendo tributada, exceto sobre a torna, e eu vou ter que considerar a permuta também, o imóvel que entra vai entrar como um redutor, né? Se eu faço a permuta entre contribuintes, fica mantido o redutor de ajuste, e no caso de entrega de unidades a construir, eu vou proporcionalizar isso na entrega das unidades, né? Eu não posso dizer que recebi um terreno para construir em permuta e eu vou entregar 2 unidades para a pessoa. Eu vou pegar o terreno, vou deduzir todas das primeiras operações e vou pagar 0 de IBS-CBS. Vai ser sempre proporcional. Porque a ideia é tributar o valor agregado se dilui, né? E aí, sempre a mesma estrutura dos exemplos, né? O imóvel recebido em permuta, eu não vou tomar crédito, mas eu vou tratar ele como redutor de ajuste com base no custo de aquisição. Se eu vender o imóvel, eu vou ter débito de IBS-CBS, vou tratar os redutores proporcionais e vou chegar no meu efeito normal. Se for o terreno, mesma coisa, né? A estrutura, ela sempre vai se manter. Aqui a diferença é que eu construí o imóvel que eu estou vendendo, ou se eu estou revendendo o terreno, mais simples ainda, base menos redutor, eu chego na minha tributação, né? Então, essas são as principais considerações sobre toda a parte de incorporação, né? E aqui a gente percebe que o formato da operação, o mapeamento da operação, ele é muito importante. Porque se eu não tenho mais o RET, eu tenho que entender por quanto o terreno está entrando, por quanto a permuta está entrando, qual que é o efeito esperado dessa redução lá na frente. Eu tenho que acompanhar o valor de referência para ver como que ele está se comportando, para entender e poder projetar ao máximo os efeitos das minhas operações. E para finalizar, algumas questões de construção civil, a gente adiantou algumas com relação a fornecimento, materiais, né? Mas o serviço de construção ele é tributado a 50% de alíquota, mas é o serviço de construção. Então eu tenho que entender o meu formato. Se a construtora compra todo o material, ela compra com 26,5%, e se ela tributa tudo isso junto na venda dela, ela tributa tudo a 50%.
eventualmente é um formato mais interessante do que comprar diretamente na incorporadora e cobrar só o serviço. Tem que fazer cálculo. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta, não tem jeito. A base de cálculo é o valor do serviço em si, e se eu tiver fornecimento de materiais, o prestador só pode tomar crédito de IBS até o limite do próprio débito. Não posso acumular créditos em função disso, né? Então, a gente falou do CIB. O CIB ele vale não só para imóveis prontos, mas ele vai ter que ser vinculado sempre ao momento da construção também. Porque o CIB ele passa a ser um código único para aquele imóvel dali para frente. Claro, vai ter um para construção, depois um para cada unidade. Mas eu tenho que vincular o CIB e colocar inclusive nos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores para envio para a obra. Documentos fiscais, só pegar esse gancho rapidinho, a gente está chegando no fim, mas isso é uma mudança significativa nesse mercado. Sim. Porque quando você compra um apartamento, por exemplo, a incorporadora não emite uma nota fiscal da venda, é um contrato, né? Não estou dizendo que teremos uma nota fiscal, né? Mas teremos um documento fiscal aqui, isso a gente não sabe ainda qual é o layout, o modelo, nada disso. Mas, enfim, essa é uma novidade sensível para esse setor, né? Até porque, como você tributa por caixa, como é que eu faço uma emissão de nota, uma emissão desse documento a cada recebimento, é um boleto, é um só, enfim, essas são diretrizes que devem vir na regulamentação depois do setor. Mas é uma novidade. É um ponto a ser observado, né? É algo que tem que ficar no radar, especialmente pessoal. Aí, TI vai ter que se adaptar com relação a sistemas, né? Fiscal, contábil. Vai ter que estar todo mundo na mesma página para essa transição rodar de uma maneira tranquila, né? Então, quando eu tenho o CIB vinculado ao imóvel, todas as vendas, todas as compras que eu fizer para aquele imóvel, o meu fornecedor tem que colocar aquele CIB. E aquele CIB vai estar vinculado ao meu empreendimento. Se o meu empreendimento estiver no RET, eu não posso tomar crédito de nada. Se estiver fora do RET, eu posso tomar os créditos e aí a gente avalia caso a caso, né? Então, vamos dizer que eu tenho lá meu fornecedor, vende para a construtora e a construtora presta serviço para o incorporador. O fornecedor vai colocar IBS e CBS, no caso. Não vai ter imposto seletivo, provavelmente, né? Muito difícil que tenha. Mas vai cobrar IBS e CBS com a alíquota do destinatário. Aqui, provavelmente, entrega direto na obra, então vai ser o alíquota do local da obra. A construtora vai tomar o crédito, vai dar saída com IBS e CBS, sendo que o crédito da construtora fica limitado ao valor do seu débito, conforme a gente já viu. E o incorporador, se estiver no RET, ele não vai ter direito a crédito. Se ele estiver fora do RET, ele vai poder tomar o crédito. E aí a gente tem a variação do custo, que é o principal ponto a ser analisado, né? Ao passo que se a gente olha a construtora para a incorporadora direto, a gente vai ter uma estrutura muito parecida e a incorporadora vai poder utilizar os redutores no momento da venda para o consumidor, né? E é com base nisso tudo, uma parte bem final aqui, assim, é muita informação, né? Muita informação, são muitas variáveis. A gente tem as variáveis que a legislação está trazendo, a gente tem as variáveis internas de cada empresa. Cada empresa atua de um jeito, cada empresa encara essas situações de um jeito. A gente já teve muitas conversas em que, assim, o pessoal de vendas falou assim, pelo amor de Deus, me traga o dono da empresa para essa conversa, porque toda vez que o Compras consegue 5% de desconto aqui, ele quer dar 5% de desconto lá. Então, todo mundo tem que entender a mudança do sistema para que as decisões elas sejam tomadas de maneira alinhada aos reflexos que elas vão trazer, né? E dentro disso a gente está sugerindo para os nossos clientes, independente de ser conosco, né? A gente tem feito muitos workshops, desde o ano passado, né? Mais fortemente desde o início de 2025, a gente tem feito muitos workshops até de conscientização, para que as empresas entendam e se preparem, né? Sobre essas mudanças da reforma e sobre o impacto que vai ter no negócio. Então, o que a gente vem discutindo com os nossos clientes? Que a reforma ela demanda uma análise extensa, mas ela é uma análise segmentada, ela tem que ter um plano de jogo, né? Para a gente entender onde a gente está, onde a gente quer chegar. Então, dentro da reforma, o que a gente tem feito? Primeira fase, um workshop de reforma, em que a gente apresenta
por segmento, todas essas implicações. Esse aqui é um pedaço do workshop de imobiliário, né? A gente fala isso a nível de conscientização e entendimento macro dos impactos da reforma dentro do setor. Ok, segunda fase a gente faz um diagnóstico, a gente olha para a operação da empresa e a gente pega essas mudanças e aplica para a realidade. A gente pega lá pega um último empreendimento e a gente fala, olha, esse empreendimento aqui, que já está pronto, foi entregue, está fechado. Se fosse na reforma, você estaria dessa maneira aqui. Teria acontecido deste jeito, né? E a gente começa a construir esse entendimento e a gente começa a identificar, assim, aonde estão as principais variações. Então a gente compara o as is, que é o hoje, com o to be, que é o futuro, e a gente traz a partir de tudo aquilo que a gente identifica como sendo um ponto sensível, a gente traça planos de ação. E aí são diversos. Envolve compras, envolve vendas, envolve jurídico, envolve todo mundo, né? E a partir desses planos de ação, muita coisa o cliente faz sozinho, por conta, porque a gente não está envolvido em todas as etapas necessariamente. A gente auxilia o cliente naquilo que for necessário, então bastante coisa contratual, né? Muitas análises nesse sentido. E a gente faz um acompanhamento dos desdobramentos da reforma, porque a gente ainda vai ter regulamentação. Aqui, por exemplo, a gente teve o Sinter e o CIB sendo regulamentados por uma instrução normativa agora do dia 18 de agosto. Então, foi a primeira instrução normativa que vinculava no seu objetivo lá, com base na Lei Complementar 214. Então, a gente tem uma tendência que a gente tem cada vez mais regulamentação, a gente tem o PLP 108 em discussão, a gente vai ter muita mudança ainda, e a gente se compromete a fazer um acompanhamento com o cliente para ir atualizando todas essas mudanças que vão acontecendo. Sim. Né? Porque um projeto desse de planejamento ele é muito específico, no sentido em que a gente não vai ter um caminho só. A gente precisa entender o que é que está acontecendo, entender o que vai acontecer no futuro e desenhar o melhor caminho, dentre vários possíveis. Né? Então, é um projeto, é muito interessante de fazer. Eu estou gostando muito de me envolver nesses projetos, porque a gente entra muito a fundo no negócio do cliente. A gente entende realmente assim, qual que é o diferencial da empresa, aonde que ela tem espaço para melhorar em termos de gestão, e as lideranças das empresas, diretoria, gerência, estão olhando para tudo isso como uma baita oportunidade de implementar mudanças que estavam em segundo plano. Né? Então, quando a gente tem uma mudança, é o melhor momento para a gente buscar várias outras mudanças. Né? E o interessante é que assim também, né? Toda vez que a gente faz um projeto, e o sistema é novo para todo mundo, inclusive para nós, né? Então, a gente está estudando isso há algum tempo já, mas assim, não ninguém conhece do seu negócio melhor do que o dono do seu negócio. Sim. Né? Então, assim, o workshop, eu sempre digo que a gente começa por ele, porque é onde a gente tem os inputs, né? Do negócio em si. Então, é ali que tudo se inicia. Mas, enfim, tá aqui um pouco de como as coisas acontecem, né? Eu acho que foi uma manhã aí. A gente resumiu aqui 4 horas de apresentação em 1h30, mais ou menos. Sim. Né? Pra tentar, corremos com alguns conceitos, então, obviamente, nem tudo foi explicado no detalhe do detalhe, né? Quem tiver dúvidas ou perguntas, fique muito à vontade para se comunicar conosco aí, aonde os redes sociais, nos vários meios de comunicação que o podcast vai ser publicado. E sim, é uma jornada. A reforma ela não é um projeto pontual, ela é uma jornada. Muitas empresas estão se organizando com comitês, com frentes de trabalho específicas para isso, e o que a gente diz mais importante é assim, tem que olhar para isso desde já. Né? Deixar para o ano que vem ou achar que a transição é longa é um erro. Que a chance de você ter que tomar muitas decisões importantes a toque de caixa, ela fica muito maior. E aí, bastante complicado para tomar a melhor decisão na correria, né? Tendo que fazer isso acelerado. Rafa, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Mais uma vez pela companhia aqui, né? Esse episódio é super especial para tratar da reforma. E vocês que assistiram, se vocês gostaram, curtam, né? Deem aqui o merchan do produtor digital, curtam, dê o like, façam comentários. Né? Isso é importante para que a gente consiga direcionar aqui cada vez mais as nossas conversas. Valeu, pessoal. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, pessoal.